com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que formam a empresa Brasil de Comunicação. Para você acompanhar essa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo de todos os programas que temos no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, frente a um país com dimensões continentais, conectar de norte a sul o Brasil com o mundo não é a única, mas é um dos maiores desafios que o Ministério das Comunicações tem pela frente. É por isso que esse é o nosso destaque com o ministro Frederico de Siqueira Filho. No comando do Ministério das Comunicações desde abril, ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Pernambuco e em Administração pela PUC-Rio. Possui mais de 26 anos de experiência profissional no setor de telecomunicações e TI, dos quais 21 anos dedicados à iniciativa privada. Em maio de 2023, Frederico de Siqueira Filho deixou o setor privado para ocupar a presidência da Telebrás, empresa estatal de telecomunicações vinculada à pasta que comanda agora. Obrigada pela presença aqui hoje. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Obrigado aí pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes e aqueles que nos assistem aí pelos canais. É um prazer falar com todos vocês aqui. Falar um pouco aí dos nossos 90 dias. Hoje, Karine, fazem 90 dias que eu realmente fui impulsado no Ministério das Comunicações. E aí, vamos fazer aí um balanço desses 90 dias. Dos projetos que a gente tem para entregar ainda nesse semestre 25 e aí os projetos até 2026. Com certeza vamos conversar bastante. Ministro, já quero começar sabendo a gente está falando de conectividade, né, de desafios do Ministério para conectar o país. Um dos desafios, ministro, tem a ver com a área rural, né? O ministro Paulo Teixeira, ministro aí da Agricultura Familiar, sempre vem aqui, a gente sempre fala desses desafios, né? Que é conectar quem está no campo com o resto do mundo. E quero saber, na área rural, ministro, quais são as novidades aí? A gente está conseguindo conectar as áreas rurais com o resto do mundo? Esse é um grande desafio, conectar essas áreas remotas, mas o governo do presidente Lula prioriza essas regiões onde a gente vai lançar agora um novo leilão do 5G para poder complementar essas áreas onde ainda existem vazios nessas regiões. Agora, já no plano para 2025, serão conectadas mais de 1.300 localidades nessas zonas rurais com a tecnologia 4G. Isso faz parte do programa lá do edital que foi feito em 2021 e será concluída até o final do ano essas localidades espalhadas em todo o Brasil. Então, todos os estados serão contemplados, as diversas operadoras que atuam nessas regiões estão em fase de implantação e nós, do Ministério das Comunicações, estamos acompanhando semanalmente essas implantações para que essa população que ainda não tem acesso a esse serviço tão essencial possa ter acesso à conectividade através dos seus celulares com a tecnologia 4G. Também, esse novo leilão irá contemplar algumas rodovias, que também é um outro desafio que é muito importante para o desenvolvimento da economia do nosso país, a gente também conectar as rodovias. E o objetivo do Ministério das Comunicações é acompanhar e definir essas diretrizes e a gente vem fazendo isso nesses últimos 90 dias, priorizando, conversando com as operadoras, conversando com essas empresas que irão prestar esse tipo de serviço para poder, sim, a gente fazer o cumprimento dessas obrigações, o cumprimento desses objetivos para beneficiar toda essa população que ainda aguarda, ansiosa por essa prestação de serviço. Então, essa é uma das prioridades da nossa gestão e da gestão do governo do presidente Lula. Ministro, o senhor falou aí em rodovias também, né? Falamos em área rural, em rodovias. Qual o critério para escolher essas localidades que vão receber o serviço? A prioridade são as rodovias federais, aquelas rodovias que têm grande fluxo e têm cidades próximas
para contribuir aí com essa cobertura. Então, essas são as prioridades e os critérios que foram definidos na portaria que foi lançada, e, em seguida, a Anatel irá publicar esse edital para poder, sim, até o final do ano, a gente saber quem será os vencedores desse projeto e, sim, acompanhar a implantação inicial no início de 2026. Maravilha, ministro. Vamos embora viajar o país? Vamos lá. Então vamos começar já com a Rádio Nacional de Brasília, e com ela a gente fala também com a Rádio Nacional do Amazonas, Alto Solimões. Vamos direto para o Revista Brasil com o Renato Ribeiro, nosso repórter. Oi, Renato, um ótimo dia para você. Olá, muito bom dia, Karine, muito bom dia, ministro. Ministro, o tarifaço do presidente Donald Trump começa a valer agora a partir de 1º de agosto. O governo está dialogando aí com diversos setores para tentar adiar essa decisão, minimizar os impactos aí para a economia brasileira, né? O senhor acredita que vai ter impacto no setor de comunicações esse tarifaço? E o senhor vem dialogando também com outros ministérios e também com setores que podem ser impactados por essas medidas? Esse assunto, a gente vem acompanhando essas definições, mas, particularmente no nosso ministério, a gente não vem dialogando nem com os outros ministros, nem dentro do governo ainda, tá? A gente sim acredita que poderá impactar, mas a gente está muito preocupado nas nossas entregas, nos desafios que a gente tem para cumprir dentro da pasta do Ministério das Comunicações, e aguardando sim uma definição do próprio Palácio, do Ministério da Fazenda, do Ministério do presidente Alckmin, que vem atuando diretamente nesse tema, e aguardando sim as orientações com relação ao setor. É isso. E agora, ministro, a gente sai lá da Rádio Nacional e vamos para Campo Grande, vamos ao Mato Grosso do Sul, vamos lá para o portal Mídia Max. A Ana Gomes está com a gente aqui pela primeira vez. Ana, muito bom ver você por aqui, viu? Bem-vinda, um ótimo dia para você. Ó o microfone, Ana, ó o microfone que está desligado. Bom dia, tinha ligado. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Ministro, eu vi que o senhor comentou a respeito aí de como que vai agir na área rural, né? Mas, assim, aqui em Mato Grosso do Sul, 75% da população está centrada em 10 dos 79 municípios do estado. Ou seja, aí, reforçando a baixa densidade populacional. Além, né, dos produtores rurais, também temos os quilombolas, os indígenas e os ribeirinhos. E existem algumas lacunas que precisam ser preenchidas, né, como a falta de equipamentos, né, como celulares. E eu gostaria de saber como que o Ministério vai fazer, né, se existe alguma previsão de apoio, né, de algum suporte, nem que seja técnico, né, quem sabe uma sala de informática comunitária para essas regiões, né? Inclusive regiões que são produtivas, né? E que precisam dessa conectividade. Além disso, né? Como que vai agir nos rincões do país, né? Fora essa questão dos produtores rurais que o senhor já adiantou para a gente, né? Nessa questão dos quilombolas, dos indígenas e dos ribeirinhos aqui do Pantanal. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes aí do Mato Grosso do Sul. É um prazer falar com vocês. E dessa forma, além da conectividade via celular, a gente entende que para conectar as áreas remotas, as áreas ribeirinhas, as áreas quilombolas, as agrovilas, que ainda tem muita agrovila ainda desconectada, a solução que a gente defende é a solução via satélite. Tá? E aí sim, o Ministério das Comunicações vem construindo um programa para integrar novas soluções satelitais através da nossa empresa Telebrás, que é de onde eu vim. Nos últimos 2 anos eu passei à frente dessa empresa, e a gente posicionou a empresa como sendo um integrador de solução satelital.
para que possa levar soluções via satélite para essas áreas onde a fibra ótica não chega, para onde ainda não tem torre de celular, estações de celular, as antenas de celular. E a gente defende que para conectar o Brasil de forma mais rápida será via a solução de satélite. E dessa forma que a gente vem trabalhando para priorizar essas ativações na região. Mas alguns municípios do Mato Grosso do Sul, nas suas zonas rurais, também serão contempladas com essa tecnologia 4G, com as torres de celular. Tá? Agora, a gente precisa só acompanhar o planejamento das entregas, mas também está dentro dessas 1.350 localidades que eu falei anteriormente. Só para 2025 e tem um cronograma para 2026, 27, 28, 29 e 30. O que a gente vem conversando com as operadoras é de uma forma tentar antecipar essas implantações nessas áreas, por entender a necessidade dessa população poder acessar essa prestação de serviço essencial no Brasil. Se você chegou agora, este é o Bom Dia Ministro e hoje a gente conversa com o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Ministro, nós vamos sair lá de Campo Grande e vamos ao Rio Grande do Sul. Vamos lá para a Soledade, vamos à Rádio Cristal, porque a Kathleen Gox está com a gente pela primeira vez também. Kathleen, bom dia, viu? Muito bom dia a você, bom dia também ao ministro e a todos os colegas que nos acompanham e quem nos está ouvindo. Ministro, a gente sabe que tem a expansão, né, do programa Brasil Antenado e com isso o Ministério busca não só garantir o acesso gratuito à TV nas regiões isoladas, mas também preparar, de certa forma, essas populações para a transição da TV 3.0, que é outro assunto também muito em alta, né? Considerando essa inclusão digital, capacitação técnica também e manutenção da infraestrutura, como o Ministério vem trabalhando essas questões e preparando já as populações aí para o recebimento da TV 3.0? O Brasil Antenado é a continuidade do programa Siga Antenado, que nos últimos 2 anos o programa beneficiou aí em torno de 5 milhões, foi distribuído 5 milhões de antenas parabólicas para poder inserir essa população nesse novo contexto. Na verdade, foi substituição. E o BR Antenado complementa tudo isso. Agora a gente vai estar fornecendo em torno de 600 mil kits de antenas, priorizando aquela população, aquele cidadão que está vinculado ao CAD único, tá? E o objetivo disso é preparar todo o ambiente para que o 5G possa entrar. Em paralelo a isso, né, você está correta com relação à TV 3.0. Isso vai, sim, facilitar a chegada da TV 3.0 no Brasil, que a nossa expectativa é que ainda nesse mês, ou nos próximos 20, 30 dias, a gente consiga aí formalizar, que o presidente possa formalizar o decreto viabilizando a TV 3.0. Ministro, falando em TV 3.0, que é uma experiência diferente de assistir televisão, eu queria que o senhor explicasse para quem está aí pelo interior do país o que é a TV 3.0, para quem nunca ouviu falar. A TV 3.0 é uma revolução da radiodifusão, da TV aberta no Brasil. Assim como houve a transição da TV analógica para a digital, agora a gente está propondo a evolução da TV digital para a TV 3.0. Será uma TV gratuita, aberta, com mais qualidade, mas com mais interatividade com o telespectador. E se caso a TV esteja conectada na internet, sim, terá outros serviços adicionais, comércio eletrônico, facilitando sim a interação da TV com o usuário, com o telespectador. Agora, vale ressaltar que essa tecnologia vai trabalhar em paralelo à tecnologia atual. Tá? Não vai existir descontinuidade. Não é? A gente entende que o mercado de TV vai precisar estar produzindo seus equipamentos com as duas tecnologias no Brasil, porque isso é um mercado novo,
É um mercado onde o Brasil, mais uma vez, sai na frente nesse setor. A expectativa é que a gente possa, até 2026, na Copa do Mundo 2026, essa tecnologia esteja à disposição da população, onde, com certeza, quem puder e quem estiver assistindo, né, através de equipamentos dessa tecnologia terá uma melhor experiência, melhor imagem. Agora, vale ressaltar que é uma TV gratuita. E, além disso, terá serviços públicos digitais conectados à TV. Na verdade, vai ser um grande celular na sua frente, um grande telão, onde a plataforma do GovBR vai estar à disposição da população com maior interatividade, serviços públicos digitais também à disposição nisso, integrando cada vez mais os serviços digitais com a TV aberta, com a internet e com o consumidor. Aliás, o ministro falou em Copa do Mundo. Interessante, ministro, a gente falar em TV 3.0 em Copa do Mundo, porque a experiência, como o ministro dizia, da TV 3.0 será completamente diferente, porque quem assiste vai poder escolher, né, se estiver conectado à internet, vai poder escolher, por exemplo, a câmera que quer ver aquele lance, né, vai poder interagir ali, de repente até comprar uma camisa, né, do jogador, comprar a bola que está lá no futebol. Então, quer dizer, é uma experiência diferente de assistir televisão, né, do que a gente está acostumado, né? A gente pode escolher o que a gente quer assistir na hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Então, a gente está esperando com expectativa isso aí, né, ministro? É isso aí, Karine. Assim, a expectativa do Ministério das Comunicações e do governo será que isso é uma evolução, onde mostra mais uma vez o Brasil se posicionando e priorizando a inovação para melhorar a qualidade da prestação de serviço, né, envolvendo, sim, o governo, as plataformas digitais e o serviço público como um todo. É isso, ministro. E com isso a gente vai a Governador Valadares. Vamos a Minas Gerais, vamos lá para o portal Jornal da Cidade, porque o Tim Filho está com a gente. Oi, Tim, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Na abertura, o senhor falou sobre os critérios de conectividade nas rodovias. E eu gostaria de saber se o Ministério já estabeleceu os critérios para essa conexão nas escolas, né? Principalmente, queria até que o senhor abordasse também esse lado de Minas Gerais, na região leste, Vale do Rio Doce, Vale do Aço e Vale do Mucuri. Se nós não teremos escolas contempladas aqui na nossa região. Bom dia, Tim. E bom dia a todos os ouvintes do estado do Minas Gerais. Com certeza, o Minas Gerais também será contemplado, já está em andamento. A ideia, a gente vai conectar escolas urbanas e escolas rurais. Aonde tem fibra, a prioridade será conectar através da fibra ótica. E aonde não tem, a gente já tem soluções via satélite para beneficiar todos esses alunos, tá? Então, isso está em andamento. Esse é um projeto prioritário para o Ministério das Comunicações, para o governo do presidente Lula também, por entender que inclusão digital é essencial, não é serviço básico do desenvolvimento de país, e a gente está tendo total apoio do presidente para que a gente possa acelerar essas entregas, onde a gente vem acompanhando semanalmente a evolução e a produtividade do time, dos técnicos que estão acompanhando isso. E também todo o recurso já está disponível, né? Então, hoje, todo o recurso para poder conectar essas escolas já estão disponíveis. E nossa meta, não é conectar tudo isso, todo esse parque de escolas até 2026. Tá? Mas a gente está acelerando para que as equipes possam aumentar a sua produtividade, colocar mais técnicos em campo para poder acelerar isso. A nossa expectativa é concluir isso até no meados aí de 2026. Ministro, de Minas, a gente vai a João Pessoa. Vamos lá para a Rádio Correio FM. O Oscar Neto já está nos esperando. Oi, Oscar, bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, nossos companheiros jornalistas que estão participando dessa conversa com o ministro Frederico de Siqueira.
Ministro, eu queria falar sobre a regulamentação das redes sociais. Numa entrevista recente, o senhor disse que no tempo certo o Ministério iria apresentar esse modelo. E eu lhe pergunto, como é que dá para garantir o equilíbrio entre a liberdade de expressão e também o combate à desinformação? Qual o modelo que o senhor pensa na regulamentação das redes sociais aqui no Brasil? Bom dia, Oscar. Bom dia aí os ouvintes da Rádio Correio. É um prazer falar com todos vocês. Sim, a gente defende uma regulamentação das plataformas. Esse assunto, particularmente, está sendo tratado por outros ministérios, tá? Também em conjunto com o Ministério da Justiça, com o Ministério, a Secretaria de Comunicação Institucional do Governo, da Casa Civil. A gente defende a regulamentação e existe sim possibilidade de construir todo esse projeto, garantindo sim a liberdade de expressão, garantindo o combate às fake news, à desinformação, a favor da democracia. Tá? Então, a gente defende, sim, esse modelo. Agora, o texto está sendo elaborado a 4 mãos por esses ministérios, para que possa ser encaminhado, sim, para o Congresso, para iniciar uma discussão também lá. Mas, assim como outros setores da radiodifusão, telecomunicações, da saúde, mineração, petróleo e gás são regulamentados, a gente defende sim que esse setor das plataformas também seja, para que possa ter um equilíbrio aí nas suas atuações, tá? Mas a gente defende tudo isso com muita responsabilidade, garantindo a liberdade de expressão, que eu acho que isso aí não tem discussão. Eu acho que é fato, o governo como um todo defende a liberdade de expressão, isso é um histórico do presidente Lula, um defensor por essa causa, como também o combate às fake news, porque não faz sentido nenhum, né, no mundo que a gente vive hoje, extremamente conectado, ter ainda fake news influenciando A ou B. Então, a ideia é que possa construir aí um projeto, um texto que possa atender a todos dentro da legislação brasileira. Ministro, falando ainda nesse assunto, o Congresso já tentou avançar nesse assunto de regulamentação das plataformas. As Big Techs entraram aí com tudo, né? Big Techs, quando a gente está falando do Google, né? Da Meta, enfim, de todas elas, e que a gente sabe que tem um poder muito grande. Esse é um desafio global, o mundo inteiro discute essa regulamentação, né? Ninguém avançou ainda 100% nisso. E queria saber, ministro, aqui no Brasil, ano que vem a gente tem aí ano eleitoral, que é sempre um ano em que as fake news, elas ficam mais fortes, né? Elas vêm com mais força ainda. Quero saber se, pelo que o senhor tem acompanhado, ainda mais agora que a gente tem a inteligência artificial, agora com tudo, né? Todo mundo hoje já está utilizando ali a inteligência artificial. Se o senhor acha que a gente ainda pode avançar esse ano nessa questão, ou se ainda o debate ainda vai render aí bastante? Essa é a expectativa. A expectativa do nosso governo é poder evoluir ainda esse ano. Todos os esforços estão sendo feitos para que essa discussão entre governo e Congresso possa iniciar agora, por entender a importância do tema, a sensibilidade do tema, para que a gente consiga ter uma eleição mais justa para todos, né, que a gente precisa que aconteça, mas com a mais pacificidade possível agora em 2026. Ministro, vamos ao Rio de Janeiro, vamos lá para Campo dos Goitacazes, vamos para a Rádio Live. Léo Pulha está com a gente. Oi, Léo, bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro Frederico. Ministro, a gente tem falado aqui muito de políticas de inclusão digital, mas o Ministério das Comunicações também é responsável pela política nacional de radiodifusão. E a gente aqui na Live FM tem uma cobertura de 12 municípios aqui no interior do estado do Rio e tem um alcance importante entre trabalhadores, donos de casa, motoristas. Eu queria saber do senhor qual é, na sua opinião, a importância do rádio hoje no Brasil e quais são as políticas da sua pasta para o setor. Bom dia, Léo, e todos os ouvintes e telespectadores aí do estado do Rio de Janeiro.
a radiodifusão é essencial para a real comunicação no Brasil. Tá? A gente defende, sim, a expansão da radiodifusão. A exemplo, como a gente está priorizando a TV 3.0 para as TVs, a gente defende novo edital para as concessões de rádio espalhadas no Brasil. Por incrível que pareça, ainda existe muitos municípios que não têm esse serviço, esse seu canal de rádio, e a gente está priorizando isso no novo edital que a gente vai lançar ainda esse ano. Depois de 10 anos sem nenhum edital, o Ministério das Comunicações está se esforçando para poder aí fazer o lançamento desse edital de novas rádios e novas TVs, como também fortalecendo a rádio comunitária. A gente está estimulando a rádio comunitária no Brasil por entender que será um canal muito importante para que aquela população nos municípios menores possam ser atendido, para que os bairros possam estar colocando à disposição essa prestação de serviço, como também as rádios e TVs educativas, que também é outra prioridade para disseminar a real informação, a informação correta, conteúdos educacionais, conteúdos que possam, sim, orientar e beneficiar a população que assiste e que consome esse tipo de prestação de serviço. Por fim, a ideia aqui é valorizar cada vez mais, pensar na desburocratização dos processos. O nosso setor de radiodifusão, dentro do Ministério das Comunicações, através do secretário Wilson, vem fortalecendo isso, agilizando as liberações de concessões. Você tem ideia, tem concessões de processos de 2002, de 2010, de 2015, que a gente está tentando priorizar isso para poder que a população seja beneficiada com essa comunicação correta, com essa comunicação certa, nos cantos e recantos do Brasil. Porque nos grandes centros já está todo mundo contemplado. Não é? Onde tem concentração de pessoas, já está contemplado. A nossa prioridade são os cantos e recantos do Brasil. E se você chegou agora, fique com a gente. Este é o Bom Dia Ministro e hoje a gente conversa com o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Ministro, vamos finalmente ao seu estado. Vamos lá para Pernambuco. Vamos ouvir o Bom Dia mais simpático desse programa. Lucas Arruda, um ótimo dia para você, meu amigo. Assim eu fico até sem jeito, Karine. Bom dia, muito bom dia para você. Bom dia para o ministro, meu conterrâneo, muito prazer falar com o senhor. Ministro, minha pergunta se refere especificamente a Pernambuco, mas também dá uma dimensão nacional sobre essa situação. Nós temos o indicador de crianças alfabetizadas que nessa semana apontou que 51 municípios pernambucanos não atingiram a meta de alfabetização. 51 dos 184 municípios pernambucanos, ou seja, é um dado bastante alarmante. Eu queria perguntar justamente, claro, isso se refere muito ao trabalho das secretarias e o Ministério da Educação, mas como que o seu ministério, como que o programa Escola Conectada pode ajudar os estados e municípios a também reverterem essa situação? Muito obrigado. Bom dia, Lucas. Um abraço aí para o Dr. Vicente também. Tá? É um prazer falar com todos de Pernambuco, direto aqui de Brasília. Sim, o Ministério das Comunicações atua fortemente na conectividade. A gente entende que esses municípios, essas escolas, não sei quais são os municípios ainda, mas com certeza vamos priorizar a conectividade nessas escolas por entender que hoje o mundo conectado, as crianças conectadas, sim, quando estão sendo utilizadas de forma correta, com conteúdos educacionais corretos, contribui, sim, com a melhoria da alfabetização, do IDEB no Brasil. Então, isso é o que a gente vem conversando com o ministro Camilo, através da ENEC, que é a Estratégia Nacional das Escolas Conectadas, que lá atrás, em 2023, foi definido as diretrizes técnicas, parâmetros de velocidade, definições de conteúdos educacionais, para que essas escolas que estão sendo beneficiadas com o programa das escolas conectadas também estejam preocupadas, o governo federal também está preocupado com o que será
passado, qual o conteúdo que será divulgado, passado para essas crianças com capacitação de professores. E além disso, além da conectividade propriamente dita, o Ministério das Comunicações atua num programa de recondicionamento de computadores, onde esses computadores, através de doações de entidades públicas e privadas em centros de recondicionamentos, capacitam jovens, capacitam idosos, e esses computadores, depois de estarem formatados, eles voltam para a comunidade, para laboratórios de informática, para associações comunitárias, e também, dessa forma, o Ministério das Comunicações está contribuindo com a inclusão digital e com o desenvolvimento social do nosso país. E Pernambuco, Lucas, é total prioridade para a gente, tá? Vamos sim entender quais são esses municípios que não atingiram esses objetivos educacionais da alfabetização, para poder sim estar colocando o Ministério das Comunicações à disposição e priorizando essas escolas, esses municípios, para que também a gente possa dar a nossa contribuição para essas crianças que estão lá precisando de oportunidades. Ministro, o senhor falou rapidamente aí com o Lucas sobre os computadores recondicionados. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse programa. A gente sabe que o Banco do Brasil é um dos grandes doadores aí de máquinas, né? São máquinas que não servem mais ali para o dia a dia ali do pessoal trabalhar, mas para as escolas atende bem, né, ministro? Queria saber como é que está esse programa e como é que é feita essa distribuição dessas máquinas. Isso é um programa muito bacana do Ministério das Comunicações, que são máquinas que estariam sendo descartadas para o meio ambiente e, de uma forma ou de outra, esses centros de recondicionamento de computadores tá fazendo essa contribuição de poder reciclar essas máquinas. E eu gostaria de registrar aqui o apoio do Banco do Brasil, sim, em nome da presidente Taciana, e como também da Caixa Econômica, em nome do presidente Carlos Vieira, que vem apoiando o programa, fazendo com que essas entidades possam doar esses computadores que antes estariam sendo descartados. E em todo, a gente está priorizando, em cada estado do Brasil tem um centro de recondicionamento de computadores, para que jovens possam ser capacitados, que junto com o centro vem a capacitação de jovens e idosos, vem a montagem desses equipamentos. Isso movimenta a economia desses equipamentos, e a ideia é a gente poder ampliar isso, tá? Através de novas doações das entidades. E a gente está buscando agora entidades privadas, governo de estados, municípios, né, para que possa fazer esse tipo de doação e que esses equipamentos possam voltar para a comunidade. Tá? Então, para associações comunitárias, né, para áreas quilombolas, áreas ribeirinhas, enfim. Então, o Ministério de Comunicações tem uma área específica cuidando da evolução do projeto, que a nossa expectativa aí é doar ainda esse ano em torno de 20 mil unidades. Maravilha, ministro. Vamos fechar a primeira rodada de perguntas agora com a Rádio Liberal, lá de Belém. O Rodolfo Souza está com a gente. Bom dia. Bom dia, ministro Frederico. Bom dia para quem está nos acompanhando. Ministro, eu queria que você falasse a respeito da questão da telecomunicação e da internet aqui em Belém do Pará. A gente, como morador aqui de Belém, jornalista de Belém, a gente sente as dificuldades da internet, da conexão aqui na nossa cidade. E vai vir muita gente do planeta todo. Quais ações do Ministério e se o Ministério e se o ministro garantem que a internet estará com qualidade para o evento do nível da COP30. Muito obrigado. Bom dia, Rodolfo, todos os amigos ouvintes do estado do Pará. Sim, a gente vem fazendo parte do grupo de trabalho interministerial voltado aí para atender a COP30. Internet é infraestrutura básica para a realização do evento. A gente vem conversando com as autoridades locais para agilizar os licenciamentos, então isso já vem evoluindo. As operadoras que desenvolvem e que exploram essa prestação de serviço em Belém, na região, também estão muito engajados e empenhados para que consiga fazer as suas ampliações
tanto em novas antenas para aumentar a capilaridade, para que mais regiões, mais bairros possam ter atendido, e naquelas áreas de grande concentração de pessoas, em função dos turistas que estão chegando, como também da população, possa fazer ampliação, colocando mais equipamentos para que mais pessoas possam falar de forma simultânea. Então, essa é uma preocupação também, e a Anatel também está junto nesse projeto, acompanhando a evolução dessas implantações, tá? Além disso, tem as redundâncias, tá? As redundâncias é através da Infovia 03, que liga Belém a Macapá, como outras infovias subfluviais que contemplam o norte conectado. Então, a gente está na expectativa aí de já entrar em operação comercial nos próximos 60 dias. A Infovia 03 e a Infovia 04, que irá, sim, beneficiar todo o evento, né? Então, a gente está com uma expectativa positiva que, sim, o município de Belém será contemplado com todos esses investimentos para a gente poder dar show aí na realização do evento da COP30, né, que será um orgulho para todos nós brasileiros e principalmente para a população do Pará e do município de Belém. Falando em COP30, ministro, o Canal Gov será a emissora oficial da COP30. Você vai acompanhar tudo aqui com a gente, lá direto de Belém. Ministro, agora a gente vai para a nossa segunda rodada de perguntas e vamos então voltar a Campo Grande, vamos ao Mato Grosso do Sul. Portal Mídia Max, Ana Gomes, vamos lá. Tá fechado o seu microfone, Ana? Agora sim. Desculpa. Imagina. Voltando, né, ministro, a respeito, né, quais são as perspectivas, né, do Ministério para regulamentar canais comunitários, né, nos pacotes de TV por assinatura? Canais comunitários. Isso. Ana, assim, na verdade esse assunto eu ainda não entrei, tá? Posso sim buscar essas informações e voltar aqui, passar para a nossa assessoria, voltar a falar com você, porque... Geralmente é TV aberta, né? Canal comunitário, né? Canal comunitário, sim, canal comunitário é para TV aberta, não vai regulamentar para TV fechada. De acordo com os requisitos da concessão da rádio comunitária, é sim para canal TV aberta. Desculpe. É isso, vamos então voltar aqui para a Rádio Nacional, estúdio aqui do lado. Vamos para a Rádio Nacional de Brasília, conversar com o Renato Ribeiro. Vamos lá, Renato. Ei, o microfone está fechado, Renatinho. Agora sim. Ajustei, obrigado. Ministro, quanto vai ser investido nas escolas conectadas? E também eu queria saber se tem algum plano do Ministério para baratear equipamentos como celular e as próprias TVs, assim que já que vai ser levada aí internet para as regiões mais remotas e também lugares mais carentes ali, né? Tem algum plano do Ministério para garantir a aquisição desse aparelho mais moderno, seja um celular e também uma televisão? Oi, Renato. Com relação aos investimentos, das escolas conectadas, ao todo do projeto serão investidos aí da ordem de 6,5 bilhões de reais. Tá? Isso já inserido no novo PAC. E o que é que contempla isso? Além da conectividade propriamente dita, investimento em fibra ótica, nas soluções de satélite, tem também toda a parte de rede interna, Wi-Fi interno, para viabilizar aí a melhor experiência para o aluno, e também a infraestrutura de energia. Por incrível que pareça, ainda tem muita escola que não tem energia. Tá? Então, isso também contempla a ampliação do sistema elétrico brasileiro, e aqueles que a gente não conseguir chegar no tempo hábil, os investimentos serão feitos nos grupos geradores para poder viabilizar essa infraestrutura tão importante para o Brasil. E com relação à redução de custo na produção de equipamentos, isso assim é uma preocupação do Ministério das Comunicações. A gente
vem conversando com o Ministério da Indústria e Comércio com essa preocupação. A gente entende que nessas novas tecnologias, com o volume de escala aumentando, com produção no Brasil, a gente entende que isso vai baratear o custo, tá? Então a gente defende que essas empresas possam estar investindo nas suas fábricas, principalmente lá na Zona Franca de Manaus, onde tem áreas de incentivo para que a produção, quanto maior a produção, maior o volume, tanto para os equipamentos 5G, que a gente defende essa redução, como também para as novas TVs, tá? Isso é uma preocupação, sim, está no nosso radar, está na nossa prioridade, para tentar ir buscar algum tipo de situação para melhorar aí os custos da produção desses equipamentos no Brasil, que com certeza irá beneficiar toda a população brasileira. Ministro, a gente tem notado nessa área de tecnologia, de comunicação, que a gente tem hoje uma gama muito grande de marcas, né? Por exemplo, as marcas chinesas de celulares, de TVs, até geladeiras hoje, estão aí invadindo aí o mercado brasileiro com um preço bem mais acessível, né? Então, quer dizer que a gente pode ter uma perspectiva aí, né, ministro? Sim, essa é a expectativa. Nesses 90 dias que eu estou à frente da pasta do Ministério das Comunicações, eu estive na China 2 vezes, né? E a grande preocupação do nosso governo é, sim, atrair novos investidores para realizar seus empreendimentos no Brasil. E o que a gente está querendo é ampliar essas oportunidades, que quando a gente traz investimento gera novos empregos, aumenta a produção e a partir do Brasil poder fazer exportação para toda a América Latina, né? Onde nosso país é um país continental com grande poder de consumo, com concentração de pessoas. Então hoje o Brasil é um país extremamente atraente para que esses investidores possam realizar seus empreendimentos e sim beneficiar a população brasileira como um todo. Ministro, de volta ao Rio Grande do Sul, vamos lá para a Soledade, vamos para a Rádio Cristal, Kathleen Gox, vamos lá. Ministro, falando de Rio Grande do Sul, infelizmente nós temos alguns registros de desastres naturais aí nos últimos anos, especialmente quando a gente fala de 2024 e até mesmo aí 2023. Como o Ministério tem adotado, quais medidas o Ministério tem adotado para fortalecer a infraestrutura aqui da telecomunicação no nosso estado, até mesmo pensando em minimizar aí os impactos desses futuros. A gente espera que não, mas em caso de futuros desastres naturais e até mesmo para auxiliar aí no momento de resgate, ministro. Oi, Kathleen. Ano passado, no momento das enchentes lá em maio, eu tive visitando a região, onde eu vi com os próprios olhos a real situação. Voltando, isso eu estava como presidente da Telebrás na época, né? E voltamos aqui para Brasília, a gente conseguiu, né, o Ministério das Comunicações conseguiu agilizar a liberação do FUST, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, priorizando as empresas que foram afetadas aí nas enchentes, tá? E isso foi uma aprovação recorde de liberação de recursos e várias empresas lideradas aí pela Internet Sul, na pessoa do Fábio, que também conduziu isso aqui, priorizando essas empresas. A gente conseguiu, no Ministério das Comunicações, liberar, junto ao BNDES, esse recurso para que as empresas pudessem, né, se reestruturar ou se fazer seus investimentos para estabelecer a continuidade da prestação do serviço. E a gente entende muito importante isso. E a gente continua nessa parceria com os estados, né? O FUST foi um instrumento muito importante para a reestruturação das redes no Rio Grande do Sul, tanto para os provedores de pequeno e médio porte, tá? E como também para as grandes operadoras, que isso é uma outra forma de captação de recursos para investimento nas suas redes, para ampliação da capilaridade, atendendo novas pessoas,
ampliando novas áreas de cobertura, e o FUST faz parte da estratégia de crescimento da infraestrutura de telecomunicações do Brasil, tá? Em parceria com o BNDES. Isso é um fundo que tem uma taxa de juros mais baixa, né, abaixo do mercado tradicional, beneficiando essas empresas para que possam fazer a ampliação da prestação de serviço. Portal Jornal da Cidade, Governador Valadares Tim Filho. Ministro, nós estamos vivendo agora uma época digital, onde nós temos assim os mais variados meios de comunicação dentro da internet. Aquele modelo antigo, né, do passado, de concessão de emissoras de rádio e televisão, como que isso funciona hoje dentro do Ministério? Hoje a gente está com o edital aberto para rádio comunitária e rádio TV educativa, tá? Com relação à rádio comercial, após 10 anos, a gente vai lançar aí um novo edital contemplando regiões que ainda não tem canal transmissor primário na TV e novas rádios, tá? Então, quando lançar, o interessado, o investidor interessado, o empresário interessado vai se cadastrar e a gente vai fazer as avaliações baseado nos critérios definidos no edital. Isso sim também é uma prioridade por entender a importância da TV aberta e das rádios no interior do Brasil, que a gente sabe que tem muita região ainda que não tem o seu canal de comunicação. E para o desenvolvimento do negócio local, do comércio local, da prestação de serviço mais próxima, dentro do município, onde tudo acontece na vida do cidadão, a gente defende sim a ampliação em novas rádios no Brasil. Rádio Correio FM, João Pessoa, Oscar Neto. Ministro, durante discussões do tarifaço, as sanções de Trump ao Brasil, surgiu informação de que, dentre essas sanções, estaria o GPS, o sinal do GPS que abrange todo mundo, e que Trump poderia, digamos assim, desligar o GPS no Brasil, falando de uma forma mais popular. E surgiu informação também que o governo brasileiro estaria estudando um GPS próprio para não depender do americano. Isso chegou na sua pasta? O senhor chegou a conversar com algum especialista com relação a isso, mesmo eles dizendo que não tem condições de desligar o GPS de um determinado território, já que é um sinal global, mas o senhor chegou a discutir isso com alguém? Não, nesses últimos dias não. A gente não foi procurado para tratar de nenhum desenvolvimento, como também bloqueio, né? A gente ouve pela imprensa esse cenário, mas assim, hoje existe ainda muita atuação de empresas americanas no Brasil, as companhias aéreas, enfim. Então a gente entende que isso não vai acontecer. Tem muita especulação, né, ministro, em relação a essas políticas norte-americanas, essas sanções. Cada dia não dá nem tempo de reagir, né? Porque cada dia aparece uma coisa nova e até saber se é fato ou fake, dá um trabalho isso aí, né? Com certeza. Todo dia a gente acorda de um jeito, vai dormir de outro, né? E aí vira madrugada, já tem um fato novo no outro dia de manhã. Sim, o nosso papel no Ministério das Comunicações é contribuir aí com as entregas que a gente precisa fazer para digitalizar o Brasil. A gente está muito preocupado e ansioso para fazer todas essas entregas no 4G, das escolas conectadas, das infovias, dos programas estruturantes, como também da TV 3.0. Vamos voltar, ministro, a Campo dos Goitacazes, Rádio Life, Léo Pulha. Ministro, o senhor falou sobre esse esforço do governo de universalizar o acesso à internet de banda larga aqui no Brasil e falou da prioridade da tecnologia via satélite, especialmente para levar a internet a áreas remotas. Eu queria saber do senhor se esses satélites eles são brasileiros ou são satélites estrangeiros, e sendo satélites estrangeiros, quais medidas o Ministério das Comunicações está tomando para garantir a segurança de dados dos usuários brasileiros, para garantir
à soberania nacional, especialmente nesse contexto onde a gente tem uma reorganização da ordem global, muitas tensões geopolíticas, inclusive com o Brasil sendo atacado pelo atual governo dos Estados Unidos. Olha, a gente tem hoje, existe o satélite geoestacionário do governo brasileiro, onde existe aí em torno de 15 mil pontos conectados. Esse satélite está sendo controlado dentro da base de operações do Centro de Operações Espaciais aqui em Brasília, da Telebrás, em parceria com o Ministério da Defesa, através do Comando da Aeronáutica. Tá? Esses dados desse satélite específico estão armazenados dentro dos data centers da Telebrás. A gente está falando aí de 5 data centers, um com redundância, data centers de alto nível de certificação, onde a gente controla todos esses dados. Os demais soluções, a gente está falando de satélites, tem satélites europeus, tá? que tem parcerias com o governo brasileiro, tem satélites espanhóis, que tem também parceria, satélites americanos também em parcerias, mas a forma de garantir o não vazamento de informação é ter um centro de cibersegurança robusto na ponta, um centro de segurança cibernética para evitar invasão e para impedir também vazamento dessas informações. Esse tema de vazamento é uma rotina do setor de tecnologia, né? Cada vez mais as entidades, as empresas estão investindo na segurança cibernética com novas tecnologias, porque os hackers cada vez mais inventam uma saída, uma situação para poder liberar aí e conseguir chegar aos objetivos de vazamento ou de ataques. Então, isso é como enxugar gelo. Cada vez mais estão necessitando novos investimentos e a gente está muito atento a isso. Essa é uma preocupação, sim. Por isso, da questão da soberania dos dados, para que os dados da população brasileira, do governo brasileiro, fiquem em território brasileiro. E, para isso, a gente está aumentando os níveis de segurança nos pontos de fronteira, nos pontos sensíveis de acesso à conectividade, em parceria também com o Ministério da Defesa, enfim. Então, essa é uma preocupação, a gente está atento a isso, para que a gente consiga, de forma segura, armazenar esses dados, mesmo sabendo da necessidade de ter solução satelital. O Brasil é um país continental, né, onde muitos municípios, muitos distritos não têm infraestrutura de fibra ótica, não tem a fibra chegando. E a única forma, ou a forma mais rápida de conectar o Brasil, será através do satélite. E a gente tem várias frotas de satélites disponíveis, então a gente precisa saber o seguinte: onde é que tem satélite disponível para conectar a Amazônia, para conectar o agro brasileiro lá na região do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do Goiás, né? Então a gente defende essa capilaridade e essa complementação de tecnologias para a gente poder digitalizar o Brasil o quanto antes. Ministro, a gente está chegando na retinha final do Bom Dia, Ministro, mas não posso deixar de aproveitar a oportunidade que o senhor é um expert nessa área aí de comunicação, de tecnologia, com ampla experiência aí no setor privado, para falar um pouquinho de mercado de trabalho, né? A gente vê aí várias coisas que o senhor falou hoje, né, sobre digitalizar o Brasil, sobre conectar escolas, construção de infovias. Queria saber um pouco, ministro, sobre o mercado de trabalho nessa área, né, de telecomunicações, né? Como é que está esse mercado? Quais são as carências desse mercado? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para quem se interessa pela área, se vale a pena investir aí nessa área. Esse é um mercado que está em plena expansão. Hoje o Brasil tem um desafio de formar novos engenheiros que com certeza poderá trabalhar com essas novas tecnologias. Então, a gente defende, sim, a ampliação das universidades. O mercado, a procura é muito grande hoje.
O Brasil exporta conhecimento hoje através desses trabalhos em casa, do home office. Muitos brasileiros do setor de tecnologia trabalham para empresas fora do Brasil, recebendo em dólar, recebendo em euro. Então, a gente defende, sim, ampliação de cursos técnicos de telecomunicações, de ciência de dados, né, de tecnologia como um todo, por entender essa transformação que o país vive. Essa transformação digital, de novas plataformas, de novas tecnologias, inteligência artificial, data center, cabo submarino, tudo isso que a gente está falando de revolução tecnológica vai impactar, sim, na mão de obra. Tá? Então, a expectativa é que a gente consiga formar novos engenheiros profissionais na área de tecnologia para dar conta de toda essa transformação que o sistema bancário, o sistema financeiro já vem fazendo já há muito tempo, né? Esse pessoal do sistema financeiro, a indústria vem se transformando para ganhar competitividade, a área de serviço da mesma forma e o governo como um todo. Hoje, todos os estados estão cada vez mais tendo a obrigação de armazenar dados gerados pelas suas populações, tanto na área de saúde, na área de criminalidade e segurança pública, na área da educação, novos conteúdos educacionais, e tudo isso passa para operar toda essa transformação, passa por mão de obra. E esse é um desafio do Ministério de Gestão e Inovação, responsável pela transformação digital no Brasil. Né? A ministra Stek vem fazendo um excelente trabalho à frente da pasta e a gente do Ministério de Comunicações também está inserido nesse contexto, porque hoje não existe transformação digital sem conectividade, sem infraestrutura de transmissão de dados, sem ter lugar para armazenar, sem ter redundância tecnológica, e o Ministério de Comunicações está priorizando a pauta de reformular toda a infraestrutura de tecnologia no Brasil, passando por fibra ótica, data center, satélites, cabos submarinos. Fazer tudo isso integrado junto com as plataformas para poder prestar e disponibilizar um melhor serviço para a população e gerando cidadania para todos. Ou seja, é um campão de trabalho que tem aí pela frente. E a pergunta que não quer calar, claro que eu vou fazer. Paga-se muito bem nessa área? Paga-se muito bem. Hoje, quem tem sorte de conseguir conquistar esses mercados, né, competência, conteúdo, consegue se inserir rápido, porque existe escassez de mão de obra nessa área. Maravilha. Ministro, quero agradecer sua presença aqui no Bom Dia Ministro. Espero que seja a primeira de várias vezes do senhor conversando aqui com a gente e quero deixá-lo à vontade para fazer suas considerações finais. Obrigado, Karine. Passa rápido, né? A gente está aqui há uma hora conversando. Que ia ser rápido. Tem tanta coisa boa acontecendo aqui no Ministério. Mas, enfim, eu agradeço a você, Karine, todo o time aqui da EBC, a todos os ouvintes e telespectadores que nos assistem. E sabendo o seguinte, a gente está muito preocupado, está priorizando as entregas, por precisar acelerar a digitalização no Brasil. E digitalização passa por infraestrutura de telecomunicações e TI, assim como eu falei ao longo do nosso bate-papo aqui. E a gente está envolvendo todos os operadores do setor, todas as empresas que apoiam e que se interessam por investir nessa área, e o Ministério das Comunicações está dando segurança aí para esses investidores poder fazer todos os seus investimentos no Brasil. E fortalecer o setor. Hoje, o setor de telecomunicações em 2024 investiu 34 bilhões de reais, gerando emprego, gerando receita, gerando arrecadação, contribuindo com o desenvolvimento do país. E a gente hoje entende que inclusão digital é a infraestrutura básica de desenvolvimento, que não existe desenvolvimento social e econômico sem ter uma infraestrutura digital robusta. E é para isso que a gente chega no Ministério das Comunicações, estou à frente há 90 dias, engajado para fazer isso acontecer, e a gente tem muita coisa, assim como a gente falou, para 25, tanto para a zona rural, para as áreas urbanas no 5G,
como também as infovias do Norte Conectado. É um momento importante para a gente, agora através da COP30, para dar visibilidade a todo o esforço que o Ministério das Comunicações vem fazendo nos últimos anos. E o governo Lula vem priorizando, sim, as áreas mais remotas do Brasil, as pessoas mais carentes, investindo aí nessa questão da digitalização. Então, muito obrigado, Karine, muito obrigado a todos que nos assistem, que nos ouvem, e eu fico à disposição para uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Sucesso na sua missão aí à frente do Ministério das Comunicações. E é isso, agradeço também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Claro, espero revê-los em próximas oportunidades aqui. E para você acompanhar, se você perdeu um pedacinho dessa entrevista, quer acompanhar a nossa entrevista na íntegra, vá lá no nosso canal no YouTube, @canalgov, e assista a entrevista do ministro Frederico de Siqueira Filho, todinha, completa, e também de outras entrevistas que a gente faz aqui no Bom Dia Ministro. Quero dizer que os trabalhos técnicos, quem assina é ele, Reinaldo dos Santos, e hoje a gente está com a nossa produtora maravilhosa aqui de aniversário. Então, um beijo, Cris, que está sempre com a gente aqui no Bom Dia Ministro. E é isso, a gente se vê na próxima. Tchau!